Vamos começar hoje. Vou falar como que as células podem ser curadas para que doenças herdadas pela genética não determine o seu destino. Para isso, eu vou falar sobre Bruce Lipton, que fala da epigenética. Ele escreveu um livro que chama A Biologia da Crença. Vocês já ouviram falar? Vou dizer para vocês. Então, na epigenética, a base do livro da Biologia da Crença, ela estabelece que o ambiente onde você vive e a forma como você reage a esse ambiente é que vai determinar a saúde ou a doença. Sim. E para provar isso pela ciência, o que ele fez? Ele clonou algumas células, porque ele foi uma pessoa que sempre pesquisou sobre as células troncos. Então ele clonou algumas células. E dessas células, dependendo a célula tronco, né? Se ela está num determinado ambiente ali químico onde foi colocado, se desenvolveu células ósseas. Colocado em outro meio, ela desenvolveu células musculares. E outra ainda, células cerebrais. Isso indica que o meio onde você vive, ele afeta, e como você o percebe, como você reage, ele afeta diretamente a sua saúde e determina, sim, a sua doença, e não o seu DNA. Então, antigamente, achava-se que quando uma pessoa ela tem uma capacidade, né, de ter ali um gene para uma determinada doença que ela herdou, que necessariamente aquele gene não se sabia porque ele ligava e desenvolvia a doença, e em outros casos ele ficava desligado e a pessoa não desenvolvia. Então, nessa pesquisa, a mente é colocada como a única responsável para poder acionar toda essa desenvolvimento da saúde ou da doença. Então, vamos ao Bruce Lipton, vamos explicar claramente. Então, por exemplo, se você tem uma crença positiva, você vai gerar emoções positivas. Então, vamos dizer que já esteja desde criança falando na sua mente pensamentos positivos, porque você ouviu, principalmente até os 6 anos de idade, palavras que te traziam sabedoria, palavras que te estimulavam, palavras que te ajudavam a ter uma boa autoestima. Você é inteligente, você é uma pessoa perspicaz, você é esperto, você é bonito, né? E aquilo, todos esses pensamentos e a forma como você sentia com aquilo vai gerar no seu subconsciente as suas crenças. Da mesma forma, uma outra criança que fica recebendo estímulos negativos na primeira infância, o subconsciente dela vai gerar crenças negativas. Crenças de escassez, crenças de medo, crenças de perigo, crenças de falta de proteção, né? E como é que isso funciona a nível biológico, né? Então é exatamente assim. Quando você se depara num ambiente externo que é hostil, ou você passa por situações traumáticas, as emoções elas vão gerar hormônios. Então, uma pessoa que passou por um grande momento da vida com um trauma muito grande, é como se aquele trauma que gera toda uma capacidade da pessoa correr, lutar, né? Então, é liberado cortisol, é liberado adrenalina, isso vai para o sangue. E no sangue, tanto o cortisol quanto a adrenalina, ele vai fazer com que a pessoa fique ativada e se coloque frente ao perigo. A grande ciência hoje que a gente tem buscado, porque as pessoas estão cada dia mais com ansiedade, as pessoas estão cada dia mais com pânico, com depressão. Então a gente tem buscado entender como tratar isso. E uma coisa que eu posso dizer para vocês pela minha clínica de psicóloga é que não existe exatamente uma doença da ansiedade, uma doença da depressão. Elas são sintomas. Então, sintomas
que são produzidos a partir de histórias anteriores. Então, se durante a gravidez, por exemplo, né, uma mãe passa muito tempo com muito risco de perder o bebê, ela vai gerar ali todo um medo, toda uma ansiedade ou muita tristeza. Esses hormônios, eles vão, né, que são liberados com essas emoções, eles são levados para o sangue. E esse sangue, ele vai atravessar a membrana da placenta. E a criança vai receber isso em forma de hormônio. Então, de alguma forma, já existe toda uma programação que vai ficar gravado, né? Quando acontece da criança nascer e ela revive novamente alguma situação de risco, de perigo, ou de medo, ou de uma angústia extrema, se ela passa a viver um ambiente também hostil, aquilo ali é acionado. E aí inicia todo um processo que pode gerar desde uma doença mental, né, de um transtorno como ansiedade, depressão, também a compulsão alimentar, né? Tudo isso, ela pode estar desenvolvendo depois, mais tarde, uma doença física, tá? Então vamos com calma, vamos lá entender como é que a biologia pode programar a célula. Então vamos lá. O Bruce Lipton, ele falava o seguinte, que o que é herdado, na verdade, não é o DNA que vai determinar como a pessoa vai se sentir e o que vai acontecer com ela a partir do DNA que ela herdou, né? Então, onde que está realmente essa capacidade de você absorver certas energias do ambiente, certas características familiares. Então, ele diz que a membrana celular e não o núcleo. O DNA está no núcleo. O núcleo é responsável pela reprodução da célula, tá? E a membrana, ela vai dizer ali da capacidade de permear, deixando ali uma informação entrar, ou fechar e impedir que aquela informação entre para dentro da célula. Então, a membrana, ela interpreta o meio químico e traduz as percepções dela em sinais biológicos, porque ela tem receptores que vão captar o ambiente e vão gerar a resposta celular. E aí que entra agora, né, Bert Hellinger, que traz toda essa noção do campo que é o campo morfogenético, né, onde a mente é produzida ali, pensamentos no seu subconsciente que vão determinar e vão fazer as escolhas. Então, como é que isso acontece? O que realmente acontece com um indivíduo que ele vai selecionar de acordo com como ele interpreta aquele ambiente e essa seleção vai gerar sentimentos. Esses sentimentos vão enviar sinais químicos, que são hormônios, neurotransmissores, que vão dizer à célula como se comportar, né? Então, olha para você ver como que é interessante. Dentro do nosso corpo, o funcionamento biológico, ele age exatamente com o nosso comportamento mental. Então, a mente, ela capta as informações do ambiente. Então, a criança nasce e ela percebe que o ambiente necessita que ela seja silenciosa. Porque a mínima manifestação tem uma reação negativa. As pessoas, quando recebem muito estímulo de agressividade no ambiente, muitas respostas negativas, vão gerar naquela pessoa emoções que vão disparar os hormônios. E esses hormônios, eles vão ficar atuando na mente como sentimentos, né? Então, vou dar um exemplo sobre o medo. Então, vamos dizer que você, muito criança, estava no colo da sua mãe, né? E aí veio um cachorro e ele pulou nas pernas da sua mãe. E a sua mãe puxou você e prendeu ali. Naquele momento, o coração dela disparou e ela passou aquele pavor e o medo, né? O risco que você correu. O que vai acontecer? Quando você cresce, você já não lembra mais disso. Mas o seu corpo, com aqueles hormônios que foram disparados ali, captou sinais de medo. E que hormônios são esses do medo? Cortisol e adrenalina, né?
Quando o nosso corpo precisa ir para a luta, ele precisa se defender, né? Então os nossos olhos abrem, o sangue vai para os músculos, né? E naquele momento você reage. Então todo o seu corpo, ele corre, ele luta, ele fica forte, né? Então nesse momento em que você tá a gente fala, você tá reativa, você tá reativada ali, você não faz de forma alguma um pensamento, você age pelo instinto, né? E o Bruce Lipton fala que o nosso subconsciente, ele não pode, de alguma forma, ser controlado, mas a gente pode conhecer. Então, vamos dizer, onde tem o nosso subconsciente, tem os nossos instintos, tem todo o nosso aprendizado, tanto para trazer atividades positivas, crenças positivas que vão levar, por exemplo, o seu subconsciente, né, aprendeu a dirigir um carro, né? Então, no momento que você está dirigindo naquele caminho automático, né, alguma coisa surge na sua cabeça e você começa a pensar. No momento que você está pensando, você desliga seu subconsciente, mas o seu corpo te leva naquele lugar que você já estava predeterminado, né? Então, para que você pense que é uma atividade cerebral, você usa a sua consciência, você desativa o seu subconsciente, você não pensa nele e ele simplesmente vai agir fazendo aquilo que já está programado, né? Então, da mesma maneira que você tem circunstâncias já programadas que vão te levar a ter comportamentos positivos, você tem também circunstâncias negativas, né? Que como, por exemplo, já passou o trauma, né? A pessoa freou o carro de repente, você assustou, seu coração veio na boca, né? Ou a criancinha que passou por essa experiência com a mãe de ter ali um susto, né? Quando ela era bebê, ela sai na rua e vê um cachorro, né? Que tá dentro da casa, tem uma grade, mas na hora que ela passa ao lado, o cachorro chega junto da grade e late. Na mesma hora, a criança repete aquele trauma, todo o corpo dela fica ativo para lutar ou fugir, o cortisol, a adrenalina, né? Então, nesse momento, não tem atividade consciente, é o subconsciente que atua, tá? Então, como que você vai entender, né, na vida aí da saúde e da doença, como que as constelações familiares podem te ajudar? Então, vamos lá. Então, os genes são como interruptores de luz. Então, a epigenética, ela prova que a leitura do DNA, ela muda conforme o ambiente químico, né? Como eu falei para você. No qual a célula está imersa. Você está no ambiente químico, a célula está ali e ela vai reagir de acordo com o que chega ali na membrana dela, tá? Ativando ou desativando a entrada dentro da célula. Na constelação familiar, atua o quê? A percepção que o indivíduo tem sobre o sistema dele. Então, o ambiente da família, a maneira como a pessoa reage a esse ambiente, vai dizer se ela está no ambiente que ela precisa estar em estado de alerta, porque o ambiente da família é tóxico, ou porque um relacionamento com um membro da família causa alguma ameaça. Então, naquele momento, todo o organismo dela vai disparar os hormônios do estresse. Então, o que acontece? Se uma pessoa convive muito tempo dentro de um ambiente sobre estresse, quais tipos de circunstâncias que ela vai ter, né? Então, ela pode desenvolver uma ansiedade generalizada, ela pode desenvolver enxaqueca crônica, né? Se o ambiente for muito hostil, ela pode gerar pânico. Só que dentro da teoria do funcionamento das lealdades invisíveis, eu falei sobre isso, né? Então, as lealdades invisíveis é um termo próprio que Bert Hellinger criou para explicar como que um indivíduo dentro de um sistema, seja a família, seja o sistema, por exemplo, do trabalho, seja, por exemplo, na igreja que você frequenta ou na escola que você vai, é um sistema, certo? Então, aquele indivíduo ali, ele percebe já de cara que para ele pertencer, ele vai ter que se submeter às regras, ele vai ter que funcionar como as pessoas funcionam. Então, a necessidade de um indivíduo pertencer
essa é primária. Todos temos que pertencer. Então, quando Bert Hellinger fala dessa necessidade de uma criança, por exemplo, que se sente excluída, ela fazer qualquer coisa para ela fazer parte daquele sistema, né? Então, a gente desenvolve muitas vezes uma capacidade de sair das nossas próprias necessidades e a gente se adapta ao ambiente e cria naquele ambiente um comportamento repetitivo, similar ao como é feito ali dentro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Num determinado grupo, você quer começar a sair, você é adolescente, e aí você vê que seus amigos ali, tem uma turma que eles vão andar de skate, ou que eles vão em shows de rock, e aí você pensa assim, nossa, para eu pertencer a esse grupo, que eu quero tanto participar dessa turma, receber todo esse carinho, passear, me divertir, eu vou ter que vestir roupa de rock, eu vou ter que entender de rock, ou eu vou ter que aprender a andar de skate, né? Então, cada sistema, ele tem ali as regras para que você possa pertencer. Então, qualquer pessoa, ela desenvolve certos comportamentos para que ela possa ser amada nesse grupo. É o que a gente chama de amor cego, né? Só que isso se dá conscientemente, né? Você busca, você escolhe aquele grupo. Agora, quando você é criança, quando você nasce numa família, rapidamente a sua mente, você vai construindo o seu pensamento, o aprendizado, a sua personalidade vai se adaptando e ela compreende o que é que eu preciso fazer para que essa família me receba bem, para que eu tenha aprovação, para que eu possa participar e ser amado, né? Então, quando a criança percebe que ela pode, se ela for muito alegre e muito falante, que todo mundo vai bater palma, vai elogiar, ou se ela for muito inteligente, souber resolver questões práticas da casa, prestar serviço, que aquela família valoriza isso, né? Então, ela é como se ela se virasse nos 30 para adaptar e, então, receber aprovação. Só que, muitas vezes, a família cria, né? Às vezes, como é que a gente pode falar? A gente gosta, né? Então a gente aprecia e a gente também pode detestar determinados comportamentos, que a gente pode criticar, que a gente pode compreender que aquilo ali não é bom, né? Então, se uma criança nasce e ela, de repente, ela é muito quieta, numa família muito extrovertida, ela é calada, ela é concentrada, ela pode ali gerar toda uma diferenciação. E ela não sabe ser daquela forma, ela não sabe brincar, ela não sabe rir, ela não sabe ser extrovertida, ela percebe o mundo de forma diferente, né? Ela gosta de pensar, ela gosta de refletir, ela leva mais tempo para poder responder, ela não responde de prontidão. Então, quando ela percebe que o jeito dela ser, da natureza dela, não é bem aceito, o que ela vai fazer? Ela pode escolher fazer algo que possa chamar atenção. Isso pode ser uma doença, tá? Então, como que as doenças são criadas? Então, existe um histórico daquela pessoa de sofrimento. A pessoa, ela pode desenvolver até mesmo uma doença para que ela possa dizer, eu sou como vocês, eu também tenho essa doença, eu também pertenço, né? Então, é a mente que vai selecionar, é como eu me sinto em determinado lugar, o que eu tenho que sacar de dentro de mim, que habilidade que eu tenho para pertencer. Se nada do que eu tento dá certo, eu posso ter até um surto psicótico, porque aí todo mundo vai voltar para mim, vai cuidar de mim, vai ter pena de mim, vai me dar amor, né? Tem pessoas que não são ouvidas. Tem pessoas que muitas vezes a identidade dela, como ela se vê, como ela se veste, a orientação sexual, a cor da pele, o tipo do cabelo, né? É totalmente diferente da família, né? Então, ela não consegue sentir que ela pertence a essa família e ela não sabe quem ela é. Ela não se reconhece em ninguém. Quando essa capacidade de não se reconhecer, de não saber quem eu sou, quando é um problema de identidade, que é um pouco mais grave,
aí a gente pode dizer que temos um sentimento tão forte que pode acionar dentro da epigenética células de doenças autoimunes. Então, uma doença autoimune, o organismo tá combatendo as próprias células, né? Então, é como se você tivesse dentro de você uma área que o meio diz, né? A sua química fala, isso aqui é uma doença, isso aqui é um agente externo que é perigoso. Então, a doença autoimune é você combater você mesma, né? Então, isso pode vir de um momento assim que as coisas não chegaram nunca a serem favoráveis para o pertencimento daquela pessoa, tá? Então, agora vamos entender um pouco a epigenética do estresse e as emoções da mãe no feto. Eu falei um pouquinho no início, eu vou repetir. Olha para você ver como é que funciona. Quando a mãe está criando ali, está desenvolvendo o bebê, ela tem uma enxurrada de hormônios, né? Então, o hormônio do crescimento que vai fazer com que a criança desenvolva, ele vai desenvolver programas subconscientes. Então, segundo Bruce Lipton, é nos hormônios do crescimento que faz com que a criança elabore ali como que ela vai se especializar para ter um intestino que funcione, como que ali ela vai se especializar para ter um cérebro que emite ondas cerebrais, que faz associações, que faz compreensões e percepções, né? Os aparelhos auditivos, todas essas funções que dentro da genética você começa a desenvolver mês a mês para formar ali a criança, né? Tem muito a ver com a química das emoções, tá? Então, junto com os hormônios do crescimento, a mãe também vai passar as emoções que ela está passando ali. Então, vamos dizer que é uma mãe que está gestando aquele filho num ambiente de muito amor. Ela vive num local com muita segurança, numa natureza. Ela tem uma alimentação muito saudável. Ela recebe muito prazer, então ela gera muito serotonina, né? Então a serotonina, ela vai trazer para aquela criança, né, sensações de prazer, porque a mãe tem um prazer, ela tem um relaxamento, né? Aí ela vai liberar aquele hormônio para a criança. Então o corpo e o sangue daquela criança vai ser inundado com aqueles hormônios, né? Então, quando a criança ela tá vivendo sobre esse movimento, né, de emoções positivas e de hormônios de prazer, de alegria, né? Tem depois a ocitocina, quando a criança vai mamar na mãe, os hormônios que são liberados para descer o leite, a ocitocina é o hormônio do amor, do abraço, quando você recebe um abraço, né? Quando o seu corpo relaxa. Então, esse relaxamento, ele mostra para a criança que o ambiente é seguro e de que ela pode relaxar o seu corpo. Ao contrário, quando a mãe, ela, por exemplo, vamos dizer uma mãe que mora num morro que todo dia tem tiroteio, e a mãe acorda assustada pensando, agora entrou na janela, foi no meu vizinho, foi aqui dentro, né? Então, o que acontece? Ela contrai e as membranas das células também contraem. Então, a química que vai para lá de cortisol e de adrenalina faz com que o sangue entre em uma atividade tão profunda de cortisol e que isso não deixa a pessoa relaxar, né? Então, aquilo vai dar crianças pequenas, né? Então, quando o feto, ele nasce, ele tá pequeno, ele não desenvolveu muito, de tanta contração. Porque onde existe muito cortisol, não existe hormônio do crescimento. Então, as células não se desenvolvem tão bem, né? Então, a gente tem que perceber que as emoções e os hormônios, né, eles são diretamente relacionados, tá? E aí, como é que faz as lealdades invisíveis? Por que Bert Hellinger chamou daquele amor cego que o filho tem pela mãe, que é capaz de fazer qualquer coisa para pertencer, para chamar atenção, para ser amado, né? Por que ele chamou de lealdade invisível? Porque isso se dá muito jovem. Então isso fica lá no seu subconsciente e também no seu inconsciente, né, que Freud coloca.
Então, quando nós vamos desenvolver uma constelação familiar, eu vou ali ouvir a história da criança, né? Que ela foi lá na infância, de novo, porque tudo que você de alguma forma tem como trauma, como dor, como repetição, isso faz parte de um momento anterior. Então, a gente ouve a questão da pessoa, vê o conflito que ela está vivendo, né? E a gente vai, então, abrir o campo morfogenético, onde vai ser demonstrado através de representações, sejam com pessoas representantes, sejam com bonecos, né, que flutuam na água, constelação individual de bonecos, né? Então, a gente tem condição de observar, de ter uma nova visão sobre a situação. Porque ali vai ser mostrado aquelas emoções que estavam reprimidas, vai ser mostrado as dinâmicas que existiam ali na família ou naquele relacionamento onde há conflito, né? E uma vez que a gente percebe que você está emaranhado com o destino do seu pai e da sua mãe, porque na tentativa de você pertencer e ser amado, você se aliou e tomou partido com a dor da mãe, se alinhou e tomou partido com a dor do pai. Só que isso não é uma coisa óbvia, isso é uma coisa inconsciente, que você acaba ali gerando dentro de você a tentativa de dividir aquela dor, tomando destino geralmente negativo, né? É lógico que a gente não toma só coisas negativas, a gente toma também sorte na vida. Então, pessoas que têm muita sorte na vida, ela está dizendo sim para a vida, ela agradece a vida que chegou até ela pelos pais. Então, quando você é muito grato e você é muito feliz pelo que você recebeu, você está todo dia dizendo sim para a vida e a vida te traz sorte. Você entra num fluxo que parece que tudo vai acontecendo naturalmente, sem nenhum obstáculo. Então, essa sorte que você recebe, ela tem muito a ver com todas essas memórias do inconsciente familiar. Então, por exemplo, se na sua família a linguagem é comercial, as pessoas falam de comércio, de vendas, né, de marketing, né? Então fala assim, nossa, eu tenho uma sorte com tal coisa. Não, porque aquela linguagem ela já está no inconsciente familiar. E você só está traduzindo. Então você tem sorte se você for pelo mesmo caminho, né? Então aquele aprendizado da sua família é transferido para você. Não só a nível das células, como eu contei, mas também na dinâmica da família. Da mesma forma, aquilo que o pai e a mãe não deram conta, ou que a mãe trouxe da mãe dela, da sua avó, ela vai passar para você. Então, por exemplo, um preconceito, né, sobre raças muito grande que você pode ter, né, na vida, pode ser que lá no seu antepassado você tinha um avô que tinha fazenda com escravos negros, né? Então, aquele sentimento de rejeição a uma pessoa por conta da cor, isso é passado de geração até que alguém mostre que isso existe. Até que isso é confrontado e você possa olhar para isso de uma forma diferente. E você pode dizer, até aqui vocês me trouxeram esse problema, vocês me deram essa pendência para eu resolver. Mas eu agora agradeço e vou fazer diferente. Então eu vou estar dando agora no dia 16 uma constelação de grupo, no domingo às 9h30 da manhã, tá? E vocês têm aqui abaixo no meu Instagram, tem um post sobre a constelação. Vocês comentem lá o nome Sistema, tá? Que eu vou entrar em contato diretamente com vocês para que possa ser marcada a constelação, tá? Na minha bio também tem o meu WhatsApp que vocês também podem se inscrever. Então, eu compreendi, né, uma coisa que eu sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de biologia molecular. E quando eu conheci o Bruce Lipton, eu vi assim uma relação e consegui desenvolver na minha cabeça que realmente a mente funciona, né? A mente, as escolhas que a gente tem, né? De selecionar se você vai ir numa direção por aproximação, por lealdade com seu pai e sua mãe, né? Mesmo que aquilo não seja uma intenção muito clara. Então, sua mente seleciona certas
aptidões. Então, eu quero fazer música porque meu pai toca música, ele toca violão, ou minha mãe canta muito bonito. Então, você seleciona aquilo por familiaridade, por identificação. Isso é de uma forma consciente. Agora, inconscientemente, você está buscando uma aprovação, você está buscando fazer parte, ser igual. Só que, às vezes, você não é notado, mesmo fazendo coisas semelhantes. E aí vem, já que eu não sou notado no positivo, você é notado no negativo. Então, uma pessoa, por exemplo, um filho na família que era muito valorizado e morreu com câncer. Aí o outro filho que era desvalorizado desenvolve um câncer também, porque ele diz: assim vocês também vão olhar para mim, assim também eu vou pertencer. Então, um filho é capaz de morrer em nome do pai, em nome da mãe, né? Seu descendente, ele tem uma lealdade, um amor cego, né? Então, quando você está com vivendo a história dos seus pais por lealdade, vivendo a história da sua mãe, você não desenvolve, você fica perdido. E muitas vezes você pensa assim: nossa, eu gosto de uma coisa, mas por que eu estou fazendo outra? Eu sinto de um jeito, por que eu não ajo do jeito que eu sinto? Né? Quem sou eu? Porque até aqui você está buscando o autorreconhecimento, você está buscando a validação da criança, né? Então, quando você faz uma constelação, você deixa para trás aquilo que você recebeu, agradece, papai e mamãe, agradece, honra aquela família, porque a saúde que você tem também vem deles, a sorte é a saúde. Então, a saúde que você pode ter para você estar viva, para você desenvolver, para você ter um corpo em que você vai saber combater as doenças, também vem do que você recebeu do seu pai e de sua mãe, né? Então, a forma de ver seu pai sempre resignado e lutando e crescendo e desenvolvendo e trabalhando, né? Então, aquele espírito que eu falo assim, o hormônio da testosterona, né? Que faz que você age e que você lute, que você gaste sua energia física. Isso vai gerar dentro de você uma capacidade de assim, eu sou resignado, eu vou até o final, eu sou combativo, eu gosto de viver e sinto que eu faço realmente alguma coisa no mundo se eu gasto a minha força, se eu passo o meu dia ali na luta, né? Então, dessa forma, você vai ser uma pessoa que vai desenvolver mais músculo, que vai interessar por luta, academia, atividades de esporte, né? Competição. Então, tudo que você recebeu de testosterona e que você absorveu também da dinâmica do ambiente, vai determinar o seu destino, tá? Então, não é só a química, mas como você percebe o ambiente, como que você absorve isso e como que você faz para ser notado, para ser amado, para desenvolver a sua vida. Então, quem são as pessoas que me buscam para fazer uma constelação? São as pessoas que não aguentam mais viver numa história que não é delas. Ou as pessoas que estão adoecidas e que já tentaram de tudo e aquela doença não se resolve. Tem uma enxaqueca crônica, tem uma depressão crônica, né? Ou então uma pessoa que está há muito tempo querendo passar num concurso, forma em direito e fica ali a vida inteira esperando passar num concurso, né? Quantas pessoas fazem direito para dar o diploma para a família, né? Quantos filhos de médicos se sentem na obrigação de fazer medicina para dar continuidade na clínica, no hospital do pai, mas não gosta, né? Então, a gente tem que observar que muitas vezes a próprio ambiente vai te moldando nas suas escolhas e aí você chega no meu consultório de psicologia ou para buscar uma constelação, uma terapia holística e fala para mim: Sandra, eu não suporto mais a escolha que eu fiz, né? E aí, durante muitos anos, eu fazendo essa terapia semanal e trabalhando ali detalhe por detalhe, estudando muitas técnicas avançadas de terapia floral, né, de Ayurveda, de acupuntura e constelações, entre outros, né? Eu montei agora a mentoria de vidas. E essa mentoria, ela é uma mentoria para aquelas pessoas que realmente querem mudar a vida, que chegaram num ponto que falaram assim: não dá mais, é tudo que eu preciso mudar, eu preciso descobrir quem eu sou. Então, a mentoria de vidas vão ser 20
encontros focados no autoconhecimento, saber quem você é, quais são os seus dons, de onde é que você, na verdade, se perdeu, né? Curar a infância, os traumas, as dores, as feridas emocionais, para depois manifestar. Essa fase toda da manifestação eu trabalho com a física quântica, né? Eu trabalho com essa nova biologia e a gente trabalha realmente reprogramando e criando aquilo que você realmente viu que tem a ver com você. Então, se você tem uma questão clara, que você está emaranhada na sua família ou no seu trabalho que você quer mudar, você faz uma constelação comigo. Se inscreva aí no post que está do Instagram, que vai ter a constelação dia 16. Mas se a sua questão é uma questão geral da sua vida, tem uma mentoria de vidas. No link da bio, você vai ver um link ali. Você clica nesse link, ele vai te direcionar para um formulário. Lá eu vou trazer para você algumas perguntas que depois que eu receber, você vai ganhar um diagnóstico. Você pode marcar comigo, tem meu telefone, e a gente vai ter uma consulta em que eu vou te passar o diagnóstico sobre essa busca de quem eu sou e te apontar o caminho, né? Que é a mentoria de vidas. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? E dizer, sangue, família, é vida, né? Então, quando eu digo sim para tudo que eu recebo, sem questionar, sem criticar, sem rejeitar, mas eu tomo tudo, eu tomo a minha própria vida. Quando eu tomo a minha mãe, meu pai, com todos os defeitos, aí eu volto para mim e aí eu vou usar a minha consciência para fazer as minhas escolhas, saber o que serve daqui para frente. E exatamente a constelação é você passar dessa fase em que você é família de origem e estar pronta para saber para onde que você vai olhar. Então, constelação é um novo olhar, é perceber uma saída que você não conseguia, porque você estava emaranhado nos desejos da sua família, estava preso nessas dinâmicas de cobrança e de esperanças de validação. Né? Então, ao final de uma constelação, a gente consegue separar o que é seu, o que é do seu pai, agradecer, tomar com gratidão tudo que você recebeu, sem julgamento, mas se colocar liberado para daí para frente construir um novo caminho. Então, eu agradeço aqui todos vocês e convido para a constelação dia 16. Um grande abraço, até a próxima.